Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todo mundo aí. A gente está com mais um tema no Descomplicando a Gestão, né? E hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, a tal da reforma tributária. E estou muito agradecimento mesmo recebendo aqui o Wagner Teixeira. Ele é especialista nessa parte contábil e aí veio trazer muito conteúdo para a gente também na parte de reforma tributária. Então a gente vai se abastecer da oportunidade e realizar vários questionamentos e a gente conversar um pouquinho sobre o tema, que é um tema que está em constante transformação aí, é um tema muito atual na parte das empresas, todos os empresários estão com dúvidas, né? E nós também estamos com dúvidas. Tivemos boas participações de clientes mandando questionamentos aqui, a gente vai aproveitar também para sanar tudo isso. E cara, Wagner, obrigado. Imagina, eu que agradeço por ter participado aqui com a gente nessa loucura, nesse aquecimento sobre o tema de reforma tributária, né? E a ideia, assim como a gente sempre está fazendo com todo mundo, é um bate-papo mesmo para a gente falar sobre essa reforma tributária e tentar trazer com leveza a dinâmica disso, né? E esse tema ele é muito mais atual até mesmo do que as empresas estão entendendo o quanto ele é atual, porque ele é uma questão que já vai começar a migrar no ano que vem e as empresas já deveriam estar se preparando para isso desde agora. A reforma tributária ela tem um objetivo. O objetivo da emenda constitucional é inserir alguns princípios no direito tributário para ajudar em duas coisas. Primeiramente, para simplificar, trazer mais transparência e para tirar essa guerra fiscal, essa cascata fiscal que a gente tem aqui no Brasil hoje, onde se tem vários tributos sobre o mesmo fato gerador, então paga-se imposto diversas vezes sobre a mesma coisa. E isso tem que mudar. E a reforma tributária ela tem como objetivo trazer uma convergência da nossa tributação aqui no Brasil, que sempre foi conhecida como uma das mais complexas, às melhores práticas de tributação internacional. Então, o objetivo dela é simplificar, é trazer facilidade, mas os empresários têm que estar preparados, porque com essa mudança toda também virão muitos desafios. É legal mencionar até porque não é uma invenção brasileira, né? O IVA-DUO lá não é algo que surgiu aqui no Brasil, é algo que já é praticado há muitos anos em vários países, né? Países que são bem influentes e bem conhecidos e utilizam essa metodologia do IVA-DUO lá, né? Terminar uma coisa que chama tributação regressiva, que é quando a tributação ela é paga em excesso pelo consumidor final. Isso acontece porque existe bitributação, tributação em diversas etapas sobre o mesmo fato gerador. O que é o IVA? O IVA é o imposto sobre o valor agregado. Então a ideia do IVA é que cada empresa, cada entidade ali do processo de produção de um produto ou serviço, ele pague o imposto e consequentemente repasse ao consumidor somente sobre aquele valor que ele está agregando. Porque cada etapa da fase produtiva de um produto ou serviço, ela tem um valor agregado. Então, a gente já tem ali o valor que foi agregado das fases anteriores e a intenção é que seja tributado somente dali para frente, para não existir esse fator cumulativo na tributação, que é o que existe hoje. Tá, beleza. O que vai entrar na parada e o que vai sair da parada? Então, se a gente for falar, a gente tem vários impostos hoje que estão dentro desse processo que você comentou, desde a esfera federal até a estadual e a municipal, né? Então, PIS, COFINS, ICMS, ST, o IPI, que é um vilãozinho aí nesse meio de campo, o ISS, enfim, o que entra, o que sai no frigir dos ovos? Então, serão dois impostos, por isso o IVA-DUO, né? O primeiro é a contribuição sobre bens e serviços, CBS. Essa contribuição ela é federal e ela vai substituir o que a gente tem hoje, que é o PIS e COFINS. Beleza. E aí nós teremos o IPS, que na minha opinião é o principal deles, no sentido de simplificação, que vai substituir o ICMS, que é um imposto de esfera estadual, e o ISS, que é um imposto de esfera municipal. Então hoje a gente tem aí 27 estados, contando o Distrito Federal, com legislações de ICMS diferentes, e mais de 5.500 municípios, também com legislações de ISS diferentes. E o IVA-DUO vai simplificar isso, trazendo para praticamente uma legislação só para esses impostos. Então, ou seja, é uma mudança bem complexa quando a gente fala de estado e município, né? Porque tem vários impostos ali no meio que vão ser simplificados. Então, isso ficou claro na nossa cabeça, vai simplificar. Mas até simplificar, muita coisa vai complicar, né? Então, existe um timeline ali, uma linha do tempo que a gente já sabe que as coisas vão funcionar e aí eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar do IPI. O IPI, eu
fiquei sabendo, e aí eu vou ficar falando para você o que eu fiquei sabendo, porque a gente sabe que nem tudo a gente pode sacramentar como verdade absoluta, muita coisa está mudando ali, né? Até várias notas técnicas, a gente viu que esse ano quase toda semana teve alguma mudança ali, e recentemente agora, no dia de setembro, começou até algumas validações na parte financeira pelo Cefaz, e a gente vai falar sobre split payment também ali para brincar com uma dúvida que eu tenho. Mas o IPI falaram que ia entrar nessa dinâmica também do CBS, do IBS, ali, enfim, só que tem o tal do acordo dos 100 anos e ele acabou deixando um pouquinho para frente. É isso mesmo? A gente vai ter o IPI acompanhando como um imposto separado? O IPI ele vai acompanhar meio que de escanteio, porque o que acontece? O IPI ele é um imposto estratégico, ele é um imposto que não é só para arrecadar, ele é para regular. Então o que eles vão fazer com o IPI? O IPI ele vai ser praticamente zerado em todas as transações que hoje ele incide, mas ele vai incidir em algumas questões estratégicas, como por exemplo ali na Zona Franca de Manaus. Legal. Porque o IPI ele vai seguir de uma forma que ele possa ser usado para regular, ou seja, para fomentar alguns segmentos industriais e dificultar um pouco para outros que não são tão interessantes assim. Então o IPI ele não vai necessariamente entrar, por exemplo, na CBS, que é o tributo federal. Ele vai ficar ali de escanteio, vai ser zerado e aí ele vai sendo utilizado de forma estratégica pelo fisco. Tá. Quando a gente fala do IBS, se a gente for falar do estadual, ele tem uma divisão, na verdade, o IBS, né? Ele tem o IBS estadual e o IBS municipal, né? No estadual, uma das coisas que a gente tem é muito comum para a gente falar sobre substituição tributária, né? Ou de FAO, são coisas que acontecem no relacionamento entre as empresas, e aí é um bicho de sete cabeças toda hora que a gente vai falar sobre isso. A gente estava falando sobre isso quando a gente estava almoçando agora há pouco, né? Que as empresas têm uma dificuldade gigantesca em saber da verdade mesmo, o que acontece com o produto dela. E a substituição tributária é um vilão na parte de custeio nesse aspecto, porque ele é um imposto que ele é um custo, né, e vai ser repassado ali. É tal qual acontece com o IPI. ST vai continuar? Não vai continuar nos impostos novos? Como é que funciona essa transição também? Então, a substituição tributária, ela é um imposto que, na verdade, tem ali uma antecipação. Então, a indústria, ou em alguns casos o distribuidor, ele paga uma antecipação para toda a cadeia produtiva. Existirão os regimes especiais do IBS que a gente vai ter esse tipo de substituição. Inclusive também para o CBS, que é o Imposto Federal, assim como a gente tem hoje o PIS e COFINS monofásico, para os combustíveis, por exemplo, a gente vai continuar tendo essas diferenciações. Tá? O que vai acontecer, que vai simplificar muito, é que esses impostos, né, principalmente o ICMS, quando a gente fala de substituição tributária, por exemplo, o empresário ele tem que observar a legislação daqui, porque se ele está gerando o produto daqui, ele vai ter que recolher o ICMS aqui para São Paulo, por exemplo. Só que se ele está vendendo para, por exemplo, Piauí, ele tem que observar se lá tem substituição tributária, se lá vai incidir o DIFAL, se ele é do Simples ou não, se vai incidir ou não. E isso vai determinar, porque o imposto, pela reforma tributária, ele vai ter uma natureza de sempre incidir onde o produto ou serviço é consumido por fim. E isso parece até mais difícil, porque a gente pensa que a empresa tem que observar sempre a legislação dali onde ela está vendendo, se ela pode vender em diversos estados ou municípios, só que não, porque na verdade vai existir um comitê gestor do IBS, e esse comitê gestor ele vai ser responsável. Então a gente vai pagar o IBS uma guia normal pela nossa operação de contabilidade vai fazer, e aí o comitê gestor vai fazer a devida distribuição entre os estados, entre os municípios, para quem realmente for devido. Inclusive, a legislação do IBS ela vai ser única, porém é livre para os estados e para os municípios deles acordarem entre eles partilhas diferentes. Então, por exemplo, eu vou pagar 25% na uma estimativa de IBS. Eu posso ter um estado onde o município recebe mais, o município recebe menos, mas a alíquota para o contribuinte ela vai ser única. Tá? Então, qual que vai ser a preocupação do contribuinte? Prestar as devidas informações para o comitê gestor fazer esse trabalho dele. E aí, que isso que a gente vai falar mais para frente vai ser pela parte das adequações de nota fiscal e de obrigações acessórias. Tá. Então a gente parte do princípio que a nota fiscal ela agora passa a ser a protagonista da brincadeira, né? Aí você também como contador está nessa frente, você tem um papel fundamental porque antes, pelo que eu entendo, pelo regime de apuração ali, a gente pegava tudo depois que foi emitido, aconteceu, faz um fechamento, apura-se tudo o que aconteceu e aí gera as guias de pagamento e tudo mais. Mudou essa dinâmica? Com certeza, mudou totalmente.
A empresa que não se adequar a essa questão antecipada da tributação, ela vai sofrer perda. Porque a gente vai ter a questão dos créditos, que tem que vir obrigatoriamente de uma nota fiscal devidamente preenchida, e também a questão dos débitos. O débito ele vai incidir para um município ou para um estado, dependendo da informação que está na nota fiscal. E isso tanto para as empresas do RPA, do regime normal, do CPS e do IPS, quanto para as empresas que se mantiverem no Simples. Elas vão ter que observar com muito mais atenção o compliance das notas fiscais dela, da escrituração fiscal dela. Porque se ela não fizer isso, ela vai ou pagar imposto a menos, ou causar que o imposto seja direcionado de uma forma incorreta, ou mesmo pagar imposto a mais. Porque as alíquotas estimadas, elas são maiores do que a gente tem hoje. Mas qual é o segredo? O segredo é a permissão de obter crédito. Então, tirando algumas exceções, tipo o Simples Nacional, que a gente vai falar depois, o crédito vai ser o protagonista. E de onde vem essas informações? Da nota fiscal. Por isso que as empresas vão ter que ter processos mais robustos de sistema, processos mais robustos de controladoria, de compliance das notas fiscais, para não cometer nenhum erro. Tá. Então eu pelo menos vou mencionar que eu estou subentendendo que o governo ele conseguiu criar microauditores, né? Porque ao passo que eu recebo uma nota fiscal de você, os créditos que hoje para mim são presumidos, né? Então, se eu estou comprando com ICMS ou PIS/COFINS, dependendo do meu regime tributário, eu automaticamente consigo me abater daquele valor. Então, eu presumo que eu tenho direito a esse crédito e abato nos impostos do faturamento. Então, isso mudou e eu virei um micro-auditor, porque se você está gerando lá e não tem o pagamento também, eu também sou impactado nesse aspecto, certo? Exatamente. Isso é para simplificar, inclusive, para o próprio governo, porque hoje a gente tem muito litígio, né? Muita discussão, tem o crédito, não tem o direito ao crédito, isso vai acabar, porque o crédito, se ele estiver na nota fiscal, ele será devido. Então, cada um vai agir como um microauditor, auditando a nota fiscal que está recebendo, porque se não tiver em compliance, se não tiver ok, quem vai se prejudicar é a cadeia produtiva. Tá, legal. Vamos falar um pouquinho do timeline, da linha de execução. O que acontece nos momentos que vão acontecer, as datas mais importantes para a gente ficar no radar ali, né? A gente sabe que tem muita coisa que está mudando, né? Eu ia até mencionar para você sobre o imposto do pecado, que é o IS, que ele é um imposto também que vai entrar ali para alguns produtos, só que a gente não teve até agora nenhuma publicação de listagem de quem que é o tal do imposto do pecado, né? Eu estou subentendendo bebida, cigarro ou derivados, algo do gênero, mas não tem uma lista de produto realmente dizendo. Eu não sei se eu não estou, ou se já foi publicado, enfim, mas até onde eu estava acompanhando, não tem nada. Sobre o IS é isso mesmo, né? Isso, que na verdade o IS ele vai tomar ali o lugar que o IPI também tomava, né, o regulatório, porque o IS ele vai servir para desestimular alguns setores. Para fazer realmente que esses produtos encareçam, ou seja, é uma questão de gestão imposto do pecado. É imposto do pecado. Tá. Então por isso que ele é um imposto seletivo. Ele vai ter ali os seus vilões ali da economia ou da saúde, o que for, e aí o fisco vai usar esse imposto seletivo para tentar desestimular esses produtos. Beleza. Então vamos lá, para o timeline. Quais são as datas importantes que a gente tem que deixar na nossa cabeça aí? Bom, a gente tem que pensar que daqui em 2033 a gente já vai ter com a reforma praticamente 100% implementada. Tá. Então a gente já sabe que isso vai começar agora no ano que vem. Em 2026 a gente já vai ter as alíquotas de teste. As alíquotas de teste elas vão funcionar para calibração do sistema, mas isso já significa que as empresas vão ter que ter as notas fiscais adequadas ao novo modelo, vão ter que investir nos sistemas, porque em 2027 a gente já começa a ter uma cobrança efetiva. E aí a gente vai ter a substituição já do PIS e COFINS em 2027, e aí seguindo isso a gente vai ter as reduções do ISS, do ICMS de forma regressiva, então ele vai chegar até 60%, e aí pronto, a reforma está implementada. Como a gente já sabe que as adequações têm que começar no ano que vem, as empresas já deveriam estar se preparando para isso agora, nesse ano, que está praticamente acabando. E são poucas as empresas que têm essa noção do quanto a reforma tributária já é iminente, quanto ela já está acontecendo. É assustador, na verdade. É assustador. É assustador. Eu mencionei, acho que para você, que foram pouquíssimos clientes, né, quase nada, que nos buscaram para falar sobre reforma tributária e estão realmente ou apostando que não vai acontecer, ou realmente deixando para o último momento ali, e isso vai gerar um caos literalmente, né? Não só para eles, como para quem faz atendimento, enfim, né? Wagner, cara, me explica um pouquinho do que você acha
A gente sempre faz bate-papo, sempre puxa a sardinha de um lado para o outro, mas a gente acaba se esbarrando sempre na questão do sistema, né? Na questão do atendimento. E eu acredito que o ERP ele vai ter um papel muito importante para essas empresas que não estão devidamente controladas em vários aspectos, né? Principalmente porque na minha cabeça 30% da reforma tributária é o assunto sobre impostos, a alíquota que entra, a alíquota que sai, quando é que vai acontecer, a teoria do destino lá, do princípio do destino, né? E várias coisinhas que acontecem. Porém, existe uns 70% da reforma tributária que muito tem a dizer sobre a regra de negócio. A precificação de produtos vai mudar, a dinâmica de comportamento mercantil vai mudar, o relacionamento de obrigações vai mudar. E aí eu queria destacar duas coisas principais, puxando um pouco da minha sardinha e um pouquinho da sua sardinha, tá? Onde entra o ERP nessa parada que você julga que é importante, que você acha que vale a pena ser destacado, e onde entra a figura do contador nisso aí, ou que deveria entrar a figura do contador nessa brincadeira como um todo. Porque eu tenho dos poucos clientes que, de forma meio assustadora, entraram em contato com a gente para falar sobre isso, a maioria acha que vocês já prepararam o sistema para a reforma tributária? Onde que eu vou pôr o tal do C-Classe Trib? Onde que eu vou colocar o IBS e o CBS? Né? Como é que vai funcionar isso? E aí quando a gente começa a se aprofundar um pouco no bate-papo, né? Por isso que a gente se movimentou para fazer esse Descomplicando a Gestão hoje aqui, né? Sobre reforma tributária, a gente acaba trazendo um pouco de conhecimento para essas pessoas que isso é pouquíssimo perto de uma coisa gigantesca que é a reforma tributária. E é um elefante branco realmente passando nas minhas costas. Então eu queria ver contigo qual que é o seu pensamento sobre isso que eu comentei, sobre o comportamento, a responsabilidade do RP nesse aspecto e o comportamento e a responsabilidade do contador nesse universo de reforma tributária. Então, a empresa que ignorar a importância do planejamento estratégico, da precificação e do controle nessa reforma tributária vai tomar um susto no futuro. Porque o que acontece? A reforma tributária ela vai ter que mudar tudo. Então, se a tributação é diferente, a sua precificação ela tem que ser diferente. Para você ter uma tributação efetivamente benéfica para a sua empresa, você tem que ter controle, você tem que ter controle dos créditos. Para isso você precisa de um sistema. E hoje, como contador, eu sei te dizer que são pouquíssimas empresas que investem no sistema. Algumas usam planilha, outras usam um sistema aqui, outro ali para gerenciar uma ou outra coisa. E isso é uma coisa que até então não tinha tanta importância como vai ter agora. Porque a empresa ela vai precisar, primeiramente, rever toda a precificação. Porque se ela aplicar a precificação que ela usa hoje, provavelmente ela não vai atingir as mesmas margens. A tributação é diferente. O fluxo de caixa da empresa vai mudar. A gente vai falar sobre split payment daqui a pouco, e isso vai mudar totalmente o fluxo de caixa, planejamento financeiro, não só econômico da empresa. Então, a nota fiscal, que é o que vai fomentar de informações o regime de tributação nacional. E o ERP, para a empresa controlar a sua situação econômica, financeira, de planejamento, de precificação principalmente, vão ser essenciais. Sem isso, a empresa tem muita chance de não conseguir, de perder margem bruta, perder lucratividade, não ser mais tão rentável e até mesmo de quebrar, porque a empresa ela pode ter impactos no fluxo de caixa dela, a depender do segmento, da realidade de cada um. E uma outra coisa muito importante, a reforma tributária ela vai abrir novas oportunidades de tributação. Como que a empresa vai decidir qual é o melhor regime? Se é o Simples Nacional, se é o Simples com CBS e IBS por fora, se é o presumido, se é o real. Como que ela vai decidir isso? Ela precisa ter informações. Sem sistema, essas informações não existem. Tá, e o contador nesse aspecto? O contador ele vai ser essencial, porque a reforma tributária está aqui para simplificar, é um princípio dela, mas ela é complexa. Existem fatores que diferenciam um segmento do outro, existem ali oportunidades dentro da legislação que só um profissional capacitado vai conseguir direcionar a empresa a fazer. Se a empresa não tiver essa assessoria, se ela achar que é só mudar ali os campos da nota fiscal e tocar para frente, ela vai ter muita dificuldade no futuro próximo. Então, mais uma vez, mais um ponto que é extremamente sensível, né? E, de novo, assustador, ninguém está se movimentando minimamente para buscar esse tipo de conhecimento. Né? Eu acho que a ideia desse bate-papo, reforçando mais uma vez, sem ser muito redundante,
é justamente a gente começar a trazer um pouco de clareza e um senso de urgência. Porque eu imagino que você deva estar no mesmo barco que a gente, né? Como todo brasileiro muito bem faz, deixa para o final do dia, deixa para o último momento, deixa na hora que vai acontecer para buscar. A gente vai ter um impasse gigantesco no começo do ano aí para essas empresas começarem a entrar e começarem a tributar, né? É um ano de experimento, a gente sabe, mas é um ano que eu começo a rejeitar notas fiscais, né? Então, que nem a gente recentemente teve várias notas técnicas, agora em outubro, mês que vem, entra o processo do produção dentro do Cefaz, então a gente está tudo em homologação e a gente começa já a mandar, e alguns clientes já estão configurando para já começar a tributar desde agora em outubro, já no processo mandando as tags lá do IBS, CBS, para ver se já vai validando. Ou seja, já estão se preparando para janeiro, na hora que virar a chavinha, já estarem andando em ok. Mas isso é a grande minoria, quase ninguém está fazendo isso, a maioria vai deixar para o final do período ali. E aí, Wagner, não sei se para você ir lá com os seus clientes, né, na contabilidade, e hoje eu disse que a gente é refém porque provavelmente o nosso final de ano e o nosso começo de ano vai ser conturbado, né, por causa da reforma tributária, tanto o seu quanto o nosso da RP também, para ajudar e movimentar com esses clientes. E aí vale ressaltar uma coisa importante que é assim, a gente tenta sempre fazer o máximo possível para poder se antecipar com esses clientes, tentando dar um atendimento. A gente estava falando de atendimento que está precário demais dentro do Brasil, né? A gente tem experiências negativas e a gente sempre tenta fazer isso. Então o máximo que os clientes puderem ir procurando, já ir ajustando e adequando ali, é melhor para a gente poder fazer um atendimento melhor, ninguém ficar estressado no começo do ano tentando validar a nota fiscal, né? Mas assim, o Wagner, não sei na sua carteira de clientes, mas na nossa carteira de clientes, assim como no Brasil, existem muitos clientes simples nacional, né? Pelo último estudo que eu vi, algo em torno de 70% ou 73% das empresas brasileiras estão no regime de simples nacional, né? E isso reflete na minha carteira especificamente. Muitos clientes também estão no Simples Nacional. Às vezes até com 5, 6, 10 empresas do Simples Nacional, mas estão no Simples Nacional. A gente estava falando que no timeline, em 2027, entra a obrigatoriedade, entre aspas, do Simples Nacional começar a se adequar com os impostos ali, certo? Porém, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa realidade do cara do Simples Nacional. Ele tem que ficar de boa mesmo, tranquilo. Vamos ver o que acontece em 2026 com as outras empresas, ver o que pega a forma, o que vai acontecer. Lá em 2027 eu vou me preocupar com isso. É verdade isso? Com certeza não. A empresa do Simples Nacional, ela tem inclusive um fator de competitividade envolvido. Porque assim, o que vai mudar? Hoje eu compro de uma empresa do Simples Nacional, eu vou ali ter um ou outro créditozinho de ICMS conforme está no PGDAS. No caso do PIS/COFINS, só no caso de lucro real. Então, as empresas não têm que se preocupar tanto com isso, mas já tem. Agora, com a reforma, isso vai mudar totalmente. Porque a empresa do Simples Nacional, que já estiver adequada para devidamente destacar o CBS, o IBS, ela vai conseguir dar créditos para os seus clientes. Isso deve dar uma isonomia, uma igualdade entre as empresas, porque a empresa do Simples, ela vai conseguir dar um valor de crédito muito melhor para os seus clientes do que ela consegue hoje. E aí a empresa vai poder, talvez, melhorar sua precificação, trabalhar com mais competitividade e oferecer isso como um diferencial. E não é só isso. O empreendedor do Simples Nacional, ele não pode pensar que o Simples Nacional sempre vai ser a melhor opção ali, como ele é simples. Não é assim. O Simples Nacional, ele pode não ser a melhor opção para a sua empresa. Depende muito do tipo da empresa, da realidade. E com a reforma tributária isso vai aumentar mais ainda. Então, o primeiro passo que um empreendedor do Simples Nacional tem que ter agora é focar primeiro. Eu estou realmente na minha melhor situação tributária, estando no Simples Nacional, a partir de 2026 ou até de 2027, porque aí ele vai conseguir entender, dentre as novas possibilidades da reforma, como ele vai conseguir lucrar mais, ter uma margem melhor, trabalhar melhor o fluxo de caixa dele conforme a tributação. E principalmente, se ele estiver adequado com as obrigações acessórias, com a nota fiscal certinha, rodando um sistema para ele saber quanto ele tem de crédito, mesmo se ele está no Simples, caso ele venha usar isso no próximo ano, ele vai conseguir ter muito mais competitividade no mercado. Entendi. Vamos abrir um parênteses no bate-papo.
você acredita que com a reforma tributária a gente tem um aumento de taxa de mortalidade de empresas do Simples Nacional? Sim, infelizmente sim. É porque, na verdade, qualquer mudança, hoje, como contador, a gente trabalha sempre com a maioria do Simples Nacional, porque é a maioria das empresas, como você disse. Só que o que acontece é que as empresas do Simples, como elas têm a isenção de muitas obrigações que as outras empresas têm que cumprir, elas não, É simplificado. é muito simplificado, às vezes até demais. Então, tem muito empresário do Simples que vai ali, paga o seu DAS e não dá atenção devida para a tributação. Então, não faz o planejamento tributário anual, que é vital para qualquer empresa, e aí vai convir essas mudanças na reforma. Se essa empresa do Simples, por exemplo, perder competitividade por conta da reforma, ou não se adequar à nova tributação, ela vai acabar não conseguindo manter a sua continuidade. Até porque o Simples Nacional ele tem, por exemplo, o limite hoje que está super defasado. Então tem muitas empresas que estão trabalhando ali no limite, quase saindo do Simples. Tem muita empresa que se sair do Simples, pela falta de planejamento, ela morre. Então com a reforma é uma oportunidade das empresas saírem dessa situação. Já está ali bem planejado, para onde eu vou? Para onde eu vou no próximo ano? Qual vai ser a minha estratégia tributária? Isso vai ser essencial para todas as empresas, principalmente do Simples. Tá. Eu venho acompanhando assim um pouquinho sobre isso e eu vejo que existe nesse quesito, nessa vertente de conversa sobre planejamento tributário, estou falando de Simples Nacional, beleza? Existe um gap, existe uma abertura, um abismo entre o contador e o empresário. Então o empresário, ao meu ver, ele está ali correndo atrás do rabo, tentando fazer as coisas acontecerem nesse mundo competitivo e às vezes desleal. E muitas das vezes ele não procura o contador para ter esse bate-papo, ter esse planejamento, ter essa conversa. Por outro lado, não se ofenda comigo, eu vejo muito contador reativo. Eu sei que essa questão não é contigo, até por isso que a gente está aqui junto falando sobre isso, até por isso que a gente se indica mutuamente, mas eu vejo muitas contabilidades de forma leviana neste aspecto também, sendo mais criativos do que proativos. O que você acha que pode ser feito, tanto pelo empresário, pelo contador, para melhorar esse cenário, para que a gente tenha uma diminuição dessa taxa de mortalidade, ou até que a gente consiga pegar para os nossos clientes de carteira, tanto os seus quanto os nossos, dar uma dica para esse cara e falar assim, cara, diminui essa distância, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso, vamos fazer continha para ver se o que vale a pena, não deixa para a última hora, até porque como a gente está chegando no final do ano, o melhor período agora para rever isso, né? Então estamos com a reforma tributária, todas as receitas no caldeirão, vamos mexer isso aí para ver o que dá. Então me diz o que você indicaria nesse aspecto. Eu acho excelente essa sua observação, porque na verdade isso é uma questão cultural. Então se a gente pegar a cultura da pequena e média empresa no Brasil, ela tem uma cultura de que o contador ele é um gerador de imposto. E é até, como eu dizia-se muito tempo atrás, um guarda-livro da empresa. E até a minha trajetória profissional eu sempre busquei mudar essa realidade. Então, eu comecei a trabalhar no escritório que era bem antigo, né, que eu tenho até hoje a sociedade dentro do meu pai, e eu via essa política, o escritório só servia para gerar imposto. Né? E quando a gente entende a importância do profissional da contabilidade no planejamento estratégico, e inclusive o fato das empresas deverem ter um planejamento estratégico, coisa que também não faz parte da cultura de muitas pequenas empresas aqui no Brasil. Isso faz toda a diferença, porque o contador ele começa a apresentar para as empresas números, tanto na parte tributária quanto na parte gerencial, que o empresário às vezes não fazia ideia e que são vitais para ele organizar o seu fluxo de caixa, sair do vermelho, começar a ter lucro. Então eu acho que é uma questão cultural e eu acho que a reforma tributária ela vai ajudar muito a promover isso. Porque se você tiver um escritório de contabilidade, uma contabilidade que tenha uma relação com você a moda antiga, ou seja, só vai gerar os impostos para você, na reforma tributária isso não vai funcionar. Tá. E a maioria das vezes a gente vê isso acontecendo. É mais comum. Então cabe um alerta aí para as contabilidades se reinventarem, né? Precisa se reinventar porque o mundo está exigindo isso e cabe ao empresário acordar para começar a diminuir esse gap também, né? Faz parte trazer a contabilidade dentro do planejamento, faz parte ter um planejamento, faz parte ter uma RP que te acompanha, ter pessoas capacitadas. Então isso agora começa a ficar mais evidente, né? E é óbvio que quem já começou a fazer isso, ou quem já faz há um tempo isso, vai sair na frente com o processo da reforma tributária. Então, ao meu ver, isso vai acontecer. E aí,
Isso tudo eu estou falando para você, Wagner, porque, cara, com a reforma tributária agora, a partir do ano que vem, se esse empresário não, que nem eu estava mencionando, né, 30% é imposto, que todo mundo está falando. Tem imposto saindo, imposto entrando e tá tudo certo. Isso é 30%, cara. Isso é coisas pequenas que a gente deve se preocupar. E o RP, ele tá nesses 30% nesse aspecto, né? Agora, os outros 70% que é o que eu acho que é o relacionamento e onde o contador realmente vai pegar com esse empresário e vai redistribuir ou ressignificar, acho que melhor dizendo, a importância, né, nessa organização, nesse planejamento, né? Principalmente, por exemplo, se a gente for recapitular, né, a gente está falando de certos impostos que estão saindo, ICMS, PIS, COFINS, logo mais o IPI, e alguns impostos municipais, outros entrando e tudo mais, mas existe uma dinâmica do tal do split payment, né? E eu fiquei com muita dúvida sobre o split, né? Como é que funcionaria esse controle dessa conta corrente, se a gente pode dizer assim, financeira sobre créditos e débitos, e me explica um pouco mais o que é o tal do split payment. O split payment vai funcionar basicamente assim, também é baseado no que está se tentando fazer em muitos países, e a intenção é que a fonte de pagamento, então o cartão de crédito, até mesmo o PIX, ele faça uma retenção de um valor ali do tributo, para que a empresa já, na fonte ali, na venda, ela já separe automaticamente um valor que vai direto para o governo. E aí também que vai entrar o ERP, vai entrar o planejamento, porque a empresa, ela está vendendo, ela já está pagando o seu imposto. Só que ela vai ter que ter uma apuração de impostos para saber se ela pagou a mais ou se ela está pagando a menos. E de onde que surgirá essa informação? Essa conta corrente, se ela não for devidamente controlada, as empresas muitas vezes não saem do prejuízo. Porque são as duas bases primárias, os créditos das aquisições, que aí vai precisar realmente ter um sistema estruturado, e a questão do split payment. Até porque isso vai interferir muito no fluxo de caixa. Hoje eu pego ali, eu vendo, eu vou apurar os meus impostos no mês seguinte e vou ali, no caso do Simples Nacional, por exemplo, no 20º dia pagar o DAS. No split payment não é assim, uma parte da tributação já vai ser tirada de mim e eu não vai nem passar pela minha conta como empresário. Isso é primordial das empresas entenderem, porque ela vai precisar entender isso para reprovisionar o seu fluxo de caixa e também vai ter que ter um controle assíduo para não pagar mais imposto do que deve. A gente tem alguns casos, né, não vou mencionar, a gente vai colocar nome na figura, mas assim, tem muitas empresas que utilizam o valor dos impostos como fluxo de dinheiro, certo? Isso não é nenhuma novidade. Então, é o que você falou, existem alguns impostos que são devidos no mês subsequente e eu consigo trabalhar com aquele valor. Então, com o split payment, pelo que eu entendi, a gente o que vai vir para dentro da empresa é um valor líquido e o valor que é devido do imposto para o governo já vai direto lá por isso que é o split, né? Ele realmente vai dividir, né? Então, para a empresa vai ficar o valor líquido, tão somente o valor líquido, não tem mais o que trabalhar com esse cara, né? Igual antigamente quando eu recebia full do cliente, e o resto do governo já vai ficar com ele dar o pagamento, né? Então, mais um ponto positivo para o governo que já está garantindo o recebimento. Imposto. Exatamente. E aí é o que eu falei, né? Viramos micro-auditores de toda uma cadeia e todo um processo. É isso que eu acho que é o legal da gente trazer sobre a reforma tributária, né? É isso que é o impacto mais profundo, ao meu ver, né? O que mais você gostaria de agregar sobre a reforma tributária, assim? Porque a gente está falando, nesse primeiro bate-papo que a gente está promovendo aqui, de uma maneira bem superficial, porque existem várias coisas que são bem pontuais que vão acontecer, né? A gente acabou falando de IS, a gente tem clientes que vão ser atingidos, muitos clientes que vão ser atingidos pelo imposto seletivo, imposto do pecado. A gente tem uma dinâmica agora, que nem eu estava explicando, que em 2026 a gente passa a ter os dois novos impostos ali, um efeito de ver como é que vai funcionar a coisa, não vai ser cobrado na real, né? Não vai ser acrescido isso no imposto, pelo que eu entendi, mas eles vão participar do processo de tributação e de validação para a gente ver como é que o mercado se comporta nesse aspecto. E depois eu vou ter gradativamente os impostos antigos reduzindo a sua carga e os impostos novos aumentando a sua carga. Isso o governo não publicou ainda, como vai acontecer a gente sabe, mas quais são as alíquotas e tudo mais ainda não.
que mais você acha que a gente pode acrescentar nesse universo sobre reforma tributária que vale a pena comentar para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que o que mais vale a pena a gente até mesmo repetir para quem estiver assistindo esse bate-papo é o seguinte: a reforma tributária ela vai ser uma grande oportunidade das empresas começar a revisar os seus resultados, as suas atividades e a sua tributação. Então a gente tem, por exemplo, as alíquotas indefinidas ainda, mas isso não significa que a gente não consiga trabalhar um planejamento, porque muita coisa já está definida na emenda e na lei complementar que saiu. Então as empresas já conseguem começar a se planejar, a entender as mudanças no fluxo de caixa pelo split payment, entender se isso vai impactar negativamente ou não tanto, isso depende muito de cada empresa. O que eu acrescentaria, eu acho que é o momento das empresas realmente mudarem essa relação com a contabilidade e essa falta de controle. Eu sou especialista em uma coisa chamada controladoria, e eu sou apaixonado por controladoria, porque pela controladoria a gente obtém todas as informações para tocar um negócio, e assim, literalmente tirar um negócio do vermelho, fazer um negócio alavancar, é pela controladoria. E qual que é a principal fonte da controladoria? Um ERP, um sistema que integre toda a empresa e traga essas informações. O que eu gostaria de acrescentar é para as empresas mudarem a sua relação com os contadores da seguinte forma: coloquem um ERP, façam uma boa e devida implementação desse sistema, e aí o contador todos os meses tira os relatórios, você faz uma reunião com o seu contador todo mês, onde você avalia os seus resultados, faz uma análise horizontal para ver se você está evoluindo ou se você está precisando de atenção em algum ponto. Eu acho que a reforma tributária é uma oportunidade para mudar essa cultura, e quem não mudar ou vai ter muita sorte ou vai se prejudicar muito com a reforma tributária. Ou seja, a empresa vai acabar prejudicando negócios ali, né, demitindo pessoas e tudo que a gente não quer que aconteça. Então, o grande objetivo disso tudo que a gente está fazendo aqui é tentar mais uma vez, chamar realmente o empresário, cara, se conecta com o seu contador. Quem não tem um contador ali, pega o contato do Wagner, a gente super indica, a gente tem essa parceria muito forte, eu acho que é uma parceria de confiança. Hoje é muito difícil a gente indicar alguém, a gente às vezes não indica um pedreiro porque a gente tem problema, a gente estava conversando sobre isso, a indicação está complicada, mas o Wagner é um cara que a gente se apoia bastante. E é isso, cara, eu acho que você está coberto de razão, a gente realmente precisa começar a mudar. A gente como RP, você sofre com isso, a gente sofre do outro lado da ponta, que é tentar explicar para o cliente o quanto ele precisa de uma ferramenta, o quanto é caro. E às vezes o cara tem uma dor crônica e não enxerga que ele está lá no manual absoluto, e aquele manual pode até gerar uma informação, só que é uma informação que demora tanto para ser gerada que já não é mais daqui 2, 3 dias no mundo que a gente vive, que é tão dinâmico, e o concorrente às vezes tem a informação mais rápida que você e toma a frente e vende na sua frente, e é isso. Então acho que na minha percepção, eu concordo contigo que a gente precisa mudar essa relação urgente, cara, entre o contador e a empresa. A gente realmente, o empresário tem que colocar na cabeça que ele precisa ter mais do que nunca uma contabilidade de confiança que faça essa análise e que participe mensalmente, não gerando o contador, não é ele que me gera as guias de impostos para pagar, isso já era, isso já era. Agora o contador, na minha opinião, ele toma um partido mais estratégico, ele tem que ser levado para a esfera do estratégico e não mais como um fato gerador de guia ou, como é que você falou? Guarda-livros. Guarda-livros, cara, guarda-livros da empresa. Eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar. E o RP está aí para ajudar, seja ele qual for, obviamente a gente indica a utilização do nosso, mas ele precisa ser utilizado para criar essa dinâmica, cara, o mais rápido possível. E é isso que a gente quer, que os nossos clientes comecem a fazer toda a parte de questionamentos, questione sem parar, e se a gente não tiver informação, a gente vai buscar ela com certeza, através dos parceiros ali, igual a gente está fazendo agora. Eu estou com algumas perguntas, muitas perguntas dos nossos clientes, a gente acabou respondendo durante o nosso bate-papo. Eu ler para você se não tiver problema. Claro. Em 2026 a reforma tributária já estará englobando todos os regimes tributários da empresa? Não. Em 2026 o Simples Nacional não vai participar dessa implementação. 2026 é um ano de teste, é um ano de calibragem de sistema. Só que aquilo que a gente conversou agora há pouco, o fato do Simples Nacional em 2026, um ano há tão pouco tempo, 2026 não está ativamente participando da reforma,
não significa que para 2027 os empresários do Simples, por exemplo, não devam estar 100% preparados, já com essa mentalidade diferente, para já encarar a reforma tributária da melhor forma possível. Eu até fiz um comentário contigo, eu fiz uma posta com um colaborador, que a gente estava falando, 2026 entra a RBA, basicamente, né, os regimes, e Simples Nacional vai entrar em 2027. Mas essa relação de quando uma empresa do RBA emitiu nota fiscal para um cliente que é Simples Nacional, destacou lá a parte do IBS ou do CBS, e aí a mercadoria não é fit por qualquer que seja a dinâmica, deu um problema, eu preciso devolver, né? Esse destaque de retorno do IBS e CBS, ele deve ser feito? Não deve ser feito? Ou o Simples Nacional vai ser imune nesse primeiro ano de teste, só em 2027? Então, o Simples Nacional ele já tem que se preparar 100% para os destaques, porque esse destaque é aquele diferencial estratégico. E não só nas devoluções, tá? Mas, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, lá para 2027, quando as empresas começarem a realmente tomar créditos dessas aquisições, sem o destaque não existe crédito. Então a empresa do Simples ela já vai ter que ter ali um sistema que preste uma devida assessoria nas notas fiscais, para ela se preparar não só para o ano de 2027, mas já também para essa relação que ela vai ter com esses clientes que já estão começando o passo frente agora. Isso é importantíssimo, né? Porque todo mundo está achando que está tudo tranquilo e ainda falta um tempo para se adequar. Então, na verdade, não, a gente não tem esse tempo. Até então, a gente precisa correr atrás e é até bom, né, cara? Já faz tudo de uma vez, já fica confortável. Em 2027 vai ser uma virada de um ano comum para essas empresas que começarem a correr atrás disso, né? Algumas pessoas perguntaram sobre, a gente está vendo algumas alíquotas mencionadas para a parte de CBS e IBS, né? Que é 0,9 e 0,1 ali no caso das alíquotas de teste. Isso, as alíquotas de teste. E aí a dinâmica dessas pessoas estão perguntando, então eu tenho 18% de ICMS, mais ST, mais IPI, vamos colocar no cenário onde tem a parada toda e ainda vou ter mais 1% de imposto ali, ou seja, minha tributação vai ficar mais cara, meu produto vai ficar mais caro. O que acontece em 2026, na verdade, dessas alíquotas de teste? Quando a gente fala 0,1, parece pouco, mas faz diferença, né? Então, as empresas elas vão poder acreditar isso de outros tributos federais, por exemplo. Então, a intenção agora não é arrecadar, é só testar. Então a empresa ela vai realmente fazer esse pagamento, o sistema vai rodar normalmente, mas ela vai ter ali o direito ao crédito, ao abatimento, na verdade. Vai ficar 0 a 0. É 100% 0 a 0 em 2026. Então é mais para a gente deixar o pessoal sossegado, né? Vai ter o acréscimo desse 1% a mais de imposto, porém ele vai retornar. E uma outra coisa que eu acho que vai surgir muito questionamento também é a questão e os créditos que eu tenho de ICMS, por exemplo. Isso tudo vai permitir ser aproveitado, mesmo com a transição do ICMS para o IBS. Tá? Só que aí é aquela questão, a empresa tem que mensurar perfeitamente os seus créditos para eles estarem prontos e declarados na data da transição para ela poder não perder, porque para muitas empresas o que elas têm ali no ativo de crédito de imposto é um valor muito relevante. Em algumas situações existem até consultorias para recuperação de fortalecimento de fluxo de caixa, né? E eu acho que essas consultorias elas vão até se fortalecer, porque agora a questão do crédito vai ter um protagonismo muito maior do que tinha antes. E é um momento de transição, né? Porque eu ainda vou ter parte dos antigos rodando, parte dos novos rodando, então eu vou ter os tributos acontecendo aqui e as alíquotas aumentando, porém eu ainda tenho o sistema antigo de créditos e débitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, imagina, de novo, uma empresa sozinho, sem apoio, sem consultoria, sem nada, não dá certo. Então, mais uma vez, né, batemos na mesma tecla, fortaleça a comunicação com o contador. O contador, ele, na minha opinião, mais uma vez, se eu estiver errado, você pode me corrigir, ele passa a perder o sentido total da contabilidade convencional que a gente vê hoje. Ele está ligado totalmente a um processo estratégico. Então ele passa a estar na esfera estratégica total e pouquíssimas empresas utilizam a contabilidade como papel estratégico. E agora, se não for assim, vai ficar na praia, vai? Com certeza. Beleza. Aí fizeram perguntas na questão dos impostos ali, a gente já falou sobre o CBS, quais são os impostos que eles vão substituir, né? E sobre o ICMS também na parte do IBS e tudo mais. Eu acho que a maioria das coisas a gente já falou, né? A gente falou sobre só a dica sobre a reforma tributária. Existe um bolão que
que não vai acontecer, que vai chegar aos 47 do segundo tempo, como aconteceu com o SPED, e não vão acabar virando reforma tributária. Eu vou dar a minha opinião e eu queria que você desse a sua opinião. A minha opinião é que o governo ele mencionou o que ia fazer, e nas datas que ele mencionou que ia soltar uma nota técnica ou quando ele tinha que fazer uma lição de casa, eu vi isso acontecer como nunca vi antes. Muitas das coisas que o governo mencionou que ia executar, às vezes postergava, às vezes não acontecia. E para a reforma tributária, de forma até assustadora da minha parte, eu vi que cadenciaram as atividades e aqui vai ter nota técnica, teve nota técnica, aqui vai ter mudança, teve mudança. Vamos liberar o ambiente de homologação, em outubro agora libera o ambiente de produção, ou seja, o governo está fazendo a lição de casa. Se eu fosse apostar, eu ia apostar que não tem volta, a reforma tributária vai acontecer por causa desse indicador da lição de casa do governo que está sendo até bem feita nesse aspecto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que não tenha volta. Talvez uma ou outra fase tenha ali um certo tempo de ser postergado, mas volta a gente não vai ter, porque são coisas que foram medidas radicais de alteração. Foi a maior alteração no regime tributário que a gente já teve desde a Constituição. O que isso significa? Foi uma emenda constitucional que instituiu, já temos a lei complementar que institui o IBS, o CBS, então a gente tem que encarar isso como uma realidade, uma coisa iminente. Eu não acho que o governo vai voltar atrás. No máximo, por exemplo, o split payment talvez demore um pouquinho mais para implementar, que é mais difícil, mas voltar atrás não. Ou seja, todos os ingredientes estão aí para dizer que vai acontecer. Exatamente, agora é só o governo desenvolver e ele está fazendo uma atuação bem ativa nisso. Tá. Como a gente conversou, a gente falou que ia ser um bate-papo, né, bem aberto, conversa de bar aqui, basicamente, né? Apesar de faltar a bebida. Então, a gente falou aqui, conversamos até esse momento de forma bem tranquila. E nesse finalzinho, antes de a gente partir para o encerramento, eu vou puxar um pouquinho da parte técnica, falar um pouquinho da parte mais chata, né? E é legal falar isso só no final, porque a gente não assusta a galera para assistir os vídeos. O que é o tal do C-Classe Trig? E o que ele vai substituir, na verdade? O que nesse entendimento que nós temos hoje, CFOP, NCM, o próprio SPED, o que isso muda com a reforma tributária e o que é o tal do C-Classe Trig? Então, na verdade, a gente tem na reforma tributária alguns regimes diferenciados, alguns regimes especiais. E o que é vital para a gente fazer isso? Nós temos as classificações tributárias. Hoje a gente tem o CFOP, a gente tem o NCM, que é geral do Mercosul, né? E o C-Classe Trig ele vai justamente especificar essas transações para justamente gerenciar as informações que precisam ir não só para a contabilidade, mas também para o comitê gestor, para que tudo seja tributado corretamente. Porque pela simplificação da reforma tributária, quanto mais processos, mais classificações forem estabelecidas, mais fácil vai ficar. Porque a gente não vai mais ter que se preocupar em quanto vai para o Estado, quanto vai para o município. Cada operação ainda vai ter, a gente vai ter operações que têm incidência, operações que não têm incidência. E aí essas classificações tributárias elas vão ser essenciais. E aí está mais um motivo para a gente focar em ter um bom sistema, em ter uma boa contabilidade. Porque você classificar o seu produto de forma estratégica, do ponto de vista tributário, é essencial para você conseguir atingir as suas metas de tributação. Dizem aí, as fofocas de corredor, que o C-Classe Trig vai substituir a CFOP e muito provavelmente lá na frente a NCM também. É isso mesmo? A ideia é unificar e simplificar. Então provavelmente vai ter substituição, vai ter uma transição para a gente classificar, porque uma coisa muito importante é que quando a gente criou na reforma o CBS e o IBS, a gente deu uma mudança, inclusive, de questões mais técnicas, como fato gerador, tipos de operação em que há e não há incidência. A gente tem até, só para passar isso por cima, uma equiparação de pessoas físicas a contribuinte de CBS e IBS, coisa que para o PIS e COFINS, por exemplo, é inimaginável. Então, isso com certeza vai demandar muitas alterações nas classificações tributárias, para que seja classificado corretamente e tributado de acordo com os regimes que ainda, inclusive, vão ser regulamentados. Por exemplo, bares e restaurantes vão ter um regime especial para eles. Isso vai ser regulamentado em leis ordinárias, mas eles vão ter um regime especial e é aquela questão. Cada segmento vai ter aí um leque de oportunidades e de desafios fiscais que vai ter que entender e se reestruturar para conseguir atingir da melhor forma. Legal. Eu tenho por sentimento que tudo
todas essas mudanças que estão acontecendo, muito provavelmente também o SPED deixe de existir. Você compactua com o mesmo nome? Eu acredito que ele vai ser substituído e ele vai deixar de ser tão fragmentado. Então, assim, o SPED, né, o Sistema de Escrituração Digital, ele é essencial, ele é muito bom, e eu acredito que ele vai ser aprimorado. Uma coisa que a gente tem certeza é que essa segmentação, a gente tem o SPED PIS/COFINS, tem o SPED CMS, tem o SPED TI, né? Isso vai unificar, vai simplificar, mas é aquela questão. Para você hoje validar um SPED, você já precisa ter as notas fiscais perfeitamente colocadas, perfeitamente definidas. Compliance. Compliance. E agora com a reforma isso vai se simplificar. Porque para você simplificar, você tem que ir antes e colocar uma estruturação melhor para a informação já chegar pronta. Legal. Cara, eu acho que a gente abordou a maioria dos temas mais sensíveis, né? Pelo menos o que a gente tem de informação, né? Volto a dizer, igual a gente falou no comecinho, a gente tem muitas incertezas nesse meio termo aí, né? A gente está em setembro, começo de setembro, tem muita coisa que está para acontecer ainda nos próximos meses. Então, com o que a gente tem de informação, a gente trouxe o conteúdo mais fresquinho para o nosso pessoal que está assistindo o vídeo, acompanhando todo esse tema. Mas de qualquer forma, independente da parte de regra, parte de tributo, parte técnica, eu acho que a mensagem ainda continua sendo válida independente de qualquer coisa. Independente de qualquer surpresa que nós tenhamos agora no caminho daqui até a virada de 2026, ou até a virada de 2027, ou até 2033 na extinção dos impostos conhecidos, uma certeza para mim está muito clara, né? Mais do que nunca esse empresário ele precisa estar com uma ferramenta adequada. E por que com a ferramenta adequada? Para que a informação realmente ela seja mais fidedigna e assertiva possível. Para que o contador, que hoje é uma figura totalmente apartada da empresa, é um escritório terceirizado, um gerador de documento, Isso, guarda-livros. Guarda-livros, ele passa a ser uma ferramenta essencial e estratégica para essa nova fase que a gente vai viver no Brasil. Eu acho que isso é muito positivo e favorável em vários aspectos, inclusive no amadurecimento do empresário brasileiro, né? Você tem alguma mensagem que você queira passar, algum sentimento, alguma coisa de forma bem espontânea mesmo, bem livre, para essas pessoas, esses empresários, essas pessoas que estão nos acompanhando, não importa qual o ramo de atuação, que posição que eles estão dentro da empresa, acho que todo mundo está no mesmo barco. O que você gostaria de dizer que esteja vibrando dentro de você sem filtros? Olha, até aproveitando esse gancho da reforma, o que eu queria dizer, o que eu até gostaria de poder mostrar para todo mundo, é o quanto a empresa se beneficia em ter um controle, ter um sistema, ter uma controladoria e de ter ali um contador ativo, fazendo as análises e passando informações gerenciais todo mês, toda semana para a empresa. Isso é de uma importância quase que imensurável, só que é uma importância que quando nós tocamos o trabalho por 6 meses, 1 ano, a diferença, a realidade da empresa, a cultura, os resultados, tudo muda de uma forma que eu vejo muita resistência ainda dos empresários, a cultura está mudando, mas está muito devagar, mas o empresário tem que aproveitar. A reforma tributária é um momento que ele não vai mais conseguir ficar no escuro, ele não vai mais conseguir ir tocando o que está dando certo há 30 anos, não dá. Ele vai ter que realmente se estruturar para ter informação. O empresário que não tiver informação, ele vai se perder nesse caminho. Show, legal, cara, muito bom mesmo. Wagner, cara, nem sei usar quais palavras para te agradecer aí pelo privilégio desse bate-papo, acho que foi sensacional. Acho que a gente vibrou aqui o que a gente sempre vibra, tanto na sua atuação como contador, como na nossa atuação na comercialização e implantação de software, que é trazer informação escalar. Eu acho que a gente tem que trazer a todo momento informações e renovações e meios com que esse cara consiga desabrochar e ir para o próximo degrau, ou escalar, romper barreiras, né? E eu fico muito feliz no nosso bate-papo de hoje. Espero realmente, assim, de coração, que nem que seja uma vírgula de tudo que a gente falou entre lá dentro da cabeça, entre dentro do coração de cada uma dessas pessoas que estão escutando a gente, e de alguma forma isso pode ser uma semente plantada nessa escalada deles. Eu acho que isso vai ser
no mundo astral uma coisa muito importante para nós fazermos isso do jeito que a gente está fazendo aqui, que isso seja benéfico para todo mundo. Cara, queria te agradecer mais uma vez, obrigado pelo comparecimento. Espero que seja a primeira de muitos que a gente consiga fazer de outros temas e trazer mais conteúdo de relevância para essa galera toda aí. Porque a gente está tudo no mesmo barco, é, mano? É isso mesmo. Fechou. Legal, obrigado, viu, cara? Valeu, pessoal. oportunidade. Espero que tenham gostado do conteúdo. Fica até a próxima no Descomplicando um pouco sobre a gestão.